ano depois, olha eu pregando aqui em Jarinu, dizendo, eu sou o baianinho de Cristo para te dizer, a prova que você passa vai chegar ao fim. Pesquisa. Palavra de reflexão com o pastor Marciel de Itamari. Quem você precisa perdoar, perdoa. Como honrar? É um motivo de muita honra estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos. Aleluias. Quem aqui já me viu antes? Gente, eu estou há mais de 1 hora aqui, ninguém nunca me viu antes? Glória a Deus. Eu sou o pastor Marciel de Itamari. Marciel da onde, igreja? Até se você falar 3 vezes, senão você é batizado com o Espírito Santo, irmão. É estranho esse negócio. Mas Itamari, para quem não sabe, é o interior do interior. Tem mais 2 horas de interior, da Bahia, tá? Mas estou residindo em São Paulo. Amém? Então eu não vim da Bahia hoje, eu vim de São Paulo para trazer-vos uma palavra de Deus. Antes de fazer menção da palavra, eu quero louvar a Deus por cada obreiro dessa casa, ao pastor presidente, Deus abençoe, a pastora, ao pastor Zé, Deus abençoe o canal para que possamos estar aqui hoje, a nossa missionária Eliana, Deus abençoe, arrebatada. Ela foi não. Eu estou aqui ainda, não pode ter sido aí. Oxente. Deus abençoe a pastora Márcia Gutierrez, não é isso, rapaz? Dignífica do pastor. Deus abençoe. Irmãos, está comigo obreiros de valor da igreja, cujo eu sou pastor, que Deus tem deixado a meus cuidados. O projeto de louvor e coreografia, dependente de Deus, diácono Israel, diaconisa Carolina, sua dignífica esposa, e a levita Amanda, que fez a coreografia aqui. E eu quero apresentar também, com muito carinho, eu chamo ela, gente, de minha costelinha. É minha costelinha. Fica de pé, minha costelinha, ela morre de vergonha, mas eu faço assim mesmo. Fique, minha linda, vai, em nome de Jesus. Oxente. Hoje, fiquei sabendo que a missionária Leana comprou jabá para a gente comer. Estou brincando, viu, costelinha? Irmãos, essa é a mulher que Deus tem me abençoado, que Deus tem me dado como esposa. A minha costelinha, para quem não sabe, quando a gente se conheceu, eu era pastor de igreja solteiro. Eu não era ainda pastor presidente. E pastor de igreja solteiro, meu amigo, não sei de onde aparece tanta irmã com revelação. Sério, pastor? É. E aparecia uma revelação lá, varão, Deus disse para me casar com tu. Eu falei, disse não. Ela disse não venha não, mas não diz, não minta não, viu? Ela, não, mas é verdade. Aí teve um, falou assim, se tu não casar comigo, tu vai morrer, viu? Você não pode ser pastor solteiro, não, tem que casar. E eu sou a pretender. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Resumindo, quando eu conheci ela, enfermeira da área da saúde, e o pastor missionário, tá vendo esse baianinho aqui? Se hoje tu me acha feio, multiplica por 1000, era eu há 8 anos atrás. Eu era feio demais, gente. Ninguém sabia se eu estava de lado ou de frente quando me olhava. E quando ela me viu, ela se apaixonou. Aí eu falei, Jesus, vamos orar. E nós oramos. Aí Deus falou, é ela que é a tua mulher. É ela que vai ser a tua esposa. Falei com o meu pastor presidente. Meu pastor presidente disse, quem? A enfermeira Kátia. Aí meu pastor presidente, tu tá doido, é? Com tanta missionária de oração, com tanta missionária do coquinho, tu vai querer casar com a mulher enfermeira? Tu tá doido, rapaz, vai querer médico. Mas Deus disse que é ela. Ela falou, que Deus, o meu Deus cursivo. Resumindo, aí as amigas dela, quem é o homem que tu vai casar? Aí eu chegava lá para buscar ela no serviço, as amigas, vem de carro, eu de pé, chinelinho de dedo. As amigas, cruz, credo. E ela, ô amor, e o sapato? Que sapato, mulher? A obra missionária comeu tudo.
Se eu colocasse o sapato e levantasse o pé, os dedão saíam para fora. Era eu. Aí todo mundo dizia: tu tá doido, não é ela não. Aí as amigas dela diziam: tu tá doida, não é ele não. Aí eu falei: oh Deus, todo mundo diz que não é. Aí Deus disse: meu filho, quem te falou que eu uno que os outros querem? Só que mulher mais sensível. Quando chegou na família dela: ô Kátia, oi, tu tá doida? Aquele menino é pobre, é louco e fanático. Olha aí, pobre, maluco e fanático. Aí ela: eu vou orar a Deus também, igual ele faz. Ele fala que Deus fala com ele, eu quero ouvir. Aí ela falou para mim: amor, eu posso orar também? Eu falei: pode. E abre uma palavra, Deus vai te confirmar na palavra, porque a palavra de Deus é a voz de Deus. Quando ela viu a palavra, após orar, dizendo: eu sei que Deus vai falar que não é, então já vou dar um óculos, sai fora, viu? Chispa, porque Deus disse não. Quando ela abre a palavra, 1 Coríntios capítulo 7, o que está escrito, pastor Marcel? Aquilo que Deus une, ninguém separa. E quem pensou que nós não ia dar certo? Olha a Costelinha e eu aqui para a glória de Deus. Aplauda Jesus se você crê que Deus ainda une propósito. Aleluia! Glória! Oh, glória! Há 8 anos atrás, uma pastora falou para mim: varão, apresenta tua esposa de pregar. Ah, se ela soubesse que todas as pregações eu apresento. E esse dia eu perguntei para ela: ô mãozinho, vem cá, ela diga para mim, o que tu viu em mim que tu me quis, que eu era feio, pobre, louco e fanático? E ela disse: eu vi Deus. Eu falei: graças a Deus, que se ela me vê não me queria. Ela viu Deus, irmão. Amém, igreja? Que Deus abençoe vocês. Vamos para a palavra, irmãos. Êxodo capítulo de número 3. Queridos, devido à igreja, eu não gosto de falar agenda, eu prefiro falar missões e pregações. Devido à igreja, missões, pregações, trabalho, hoje eu orei a Deus a respeito da palavra para trazer para os irmãos. E como pastor de igreja, eu sempre digo: se tem tema, não existe negócio de ter um tema aqui e o pregador prega lá. Então Deus não usou o pastor da igreja, só usou o pregador. Porque se Deus deu para os obreiros da igreja um tema, é aquele tema que tem que pregar e acabou. Porque você coloca lá: tema, por esta causa eu me ponho de joelho. Aí o camarada prega lá em Apocalipse: Jesus está voltando. Irmão, amém, eu sei que está voltando, mas por que tu está de joelho? Tem que respeitar o tema. E eu olhei o vídeo que a missionária Liana me mandou, e no vídeo estava lá 2 temas. Eu falei: eita Jesus, Êxodo e Salmos. Eu falei: e agora? Aí Deus: pregue Êxodo e pregue Salmo. Prometo que não vou demorar, tá, irmão? O que quer que eu fale? Diga amém. A irmã quer que eu pare, então eu vou parar. Quem quer que eu continue? Diga glória. Eu vou ficar com a maioria. Êxodo capítulo 3, a gente vai ler. Logo após, vamos ler Salmos capítulo de número 133. Salmo, na verdade, não tem capítulo, mas Salmo de número 133, o irmão vai entender. Êxodo capítulo 3, verso de número 13. Quem achou, diga aleluia. Olha, estão bom de Bíblia. Êxodo capítulo 3 e o verso de número 13 diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o nome dele? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Salmo de número 133. Salmo de número 133. Está escrito assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É
como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quem crê diz amém. Queridos, prometo-vos ser extremamente breve, mas objetivo. Mas eu quero pedir, por favor, com muito carinho, toda a atenção sua nesse momento. Daqui a pouco você dá um glória, dá um aleluia, sapateia, pula. Mas eu costumo dizer que a gente tem que glorificar com discernimento. Já estive pregando na igreja e um rapaz deu uma oportunidade. Eu falei, Jesus, o que ele está falando? Talvez está me xingando, eu nem sei. Então nós temos que entender o que está sendo falado. Como eu sou baiano, a gente sabe que baiano fala um pouco devagarinho, mas eu chego lá. Então não ligue muito no meu sotaque, é o meu jeitinho, mas a palavra de Deus vai ser pregada como ela é. Isso eu prometo a você. Entrando aqui na palavra, a gente leu primeiro um acontecimento que talvez até as crianças aqui conhecem. O famoso momento em que Moisés tem um encontro com Eu Sou, o Todo-Poderoso. O momento em que Moisés sobe ao monte, conhecido como Monte Sião, ou Monte Horebe, como você prefere chamar. Lembra-te que Moisés subiu naquele monte, porque ele tinha perdido uma ovelha. Ele cuidava da ovelha do seu sogro, cujo nome dele era Jetro. Moisés tinha fugido 40 anos antes do Egito, por ajudar os seus irmãos. Irmãos esse que estava apanhando de soldado egípcio. E Moisés mata aquele soldado em terra debaixo da areia. E no dia seguinte, quando Moisés vê os seus irmãos brigando, e Moisés resolve defender os dois, dizendo: vós sois irmãos, para que brigar? E é então que um deles responde dizendo: porventura vai fazer conosco o que fizeste com aquele soldado ontem? E aquilo assusta Moisés, e Moisés foge. É triste ver irmão brigando com irmão. E quando alguém chega e quer colocar a paz, da vez dele receber a paz, ele infelizmente rejeita a paz. Aí Jesus chega e diz: a casa que vos receber, a minha paz repousará sobre ela. Porém, se não vos receber, sacode a poeira dos pés. Foi o que Moisés fez. Então quem perdeu não foi Moisés. Quem perdeu foi aqueles dois que estavam brigando quando Moisés estava com a paz. Quando você prega a palavra, assim quanto eu, assim como nós pregamos na rua, e eu sei que aqui também tem gente que prega nas ruas. Nas ruas há pessoas que aceitam tão bem a palavra, porém há outras pessoas que nos apedrejam, que nos xingam, que nos colocam até mesmo para correr. Essas pessoas acham que é nós que estamos passando vergonha, mas a Bíblia diz que no dia do juízo final serão eles que vai passar a maior vergonha que existe. Então quando alguém rejeita a palavra de Deus, por exemplo, eu estou aqui pregando, eu prego em igreja com 500 pessoas, e dessas 500 pessoas, se tiver 100 prestando atenção, muitas das vezes é muito. Não que todas sejam assim, tem muitas igrejas sérias, eu não quero falar mal de igreja nenhuma, longe de mim, mas é sabido que no meio de tanta gente, há sempre um grupinho que está lá fora na cantina, enquanto o pregador está pregando. Há outro grupinho que está fazendo uma fofoca ali. Lá em São Paulo, no centro, eu preguei numa igreja muito conhecida na região, no Brasil e no mundo afora. Eu não vou falar o nome por ética, mas a minha esposa estava exatamente no lado das mulheres, porque a mulher senta de um lado, o varão senta de outro, e as mulheres tudo santarrona. E é sabido que enquanto eu estava pregando, eu vi duas assim, encostado na coxa da minha esposa, e eu olhei assim, eu falei: meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu fiquei quieto, preguei a palavra. Quando eu acabei de pregar, eu falei: moção, o que houve ali? E ela me respondeu: ó, meu costelinho, o que aconteceu foi o seguinte: aquelas duas irmãs falando na roupa da outra irmã, e se encostava na minha coxa e não parava de falar. Eu estava quase mandando ela calar a boca. O que é isso? É elas que estão perdendo, não é nós. Quem rejeita a palavra está rejeitando a Deus. Deixa rejeitar a palavra.
dia a palavra vai nos julgar. Lá na minha igreja os irmãos sabem disso. Se chegar alguma fofoquinha, minha esposa falou assim pra mim: ô amor, você sabe que Deus te usa pra pregar correção, né? Você vai meter um chicote no povo lá. Eu falei: vou não, fique em paz. Quem sou eu? Mas eu quero pregar o que está na Bíblia. E eu quero pregar o que a Bíblia nos ensina. E lá na minha igreja os obreiros, os irmãos sabem. Se porventura alguém chegar para mim e dizer assim: ó pastor, oi, fulano fez isso e isso. Ó pastor, eu não gosto da fulano porque ela é assim, assim. Ele sabe. Eu pego um e pego o outro. Vem aqui, eu quero conversar com os dois. Vamos resolver esse negócio agora. Porque essas coisas têm que ser quebradas pela raiz. Porque se ela crescer, meu amigo, aí é panelinha aqui, é panelinha lá. E uma festividade como essa, panelinha não pode prevalecer. Uma festividade como essa, o que tem que prevalecer é o que diz o Salmo 133. O que é, pastor? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Vamos lá. Moisés está subindo ao monte. Ele vai atrás da ovelha que perdeu. Não sabia ele que aquele momento ele estava tendo um encontro com Deus. E aqui os irmãos sabem, eu acabei de falar. Ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. E quando ele sobe para o monte, ele vê uma sarça pegando fogo. Quem é estudioso da palavra sabe que uma sarça pegar fogo no deserto é normal, mas permanecer pegando fogo não é normal. Quem é estudioso da palavra também sabe que a noite no deserto é um frio insuportável. E aonde tem fogo, meu amigo, tem presença. Porque o fogo nos aquece, tira o frio. Porém a gente sabe que um fogo e uma sarça, ou seja, uma árvore, uma planta, seja um mato que pega fogo e apaga rápido, não vai adiantar nada. Esquentou, mas apagou. Esquentou, mas esfriou. Só que essa sarça não se esfriava. Só que essa sarça não se apagava. E era aí que estava o mistério. Porque a sarça que era Deus estava dizendo: Moisés, aqui o frio não entra, aqui cobra não entra, porque onde tem fogo cobra sai correndo. O que é isso? Moisés, aonde eu estou, todo pecado tem que sair, Moisés. Deixa eu abrir um parênteses aqui agora para você. A sarça ardente que representava Deus, oh glória a Jesus, quer dizer que aonde Deus está, não tem como o mal prevalecer. Por isso que a igreja, o centro tem que ser Jesus, o centro tem que ser Cristo, o centro tem que ser Deus. Por quê? Porque enquanto for Deus, fica tranquilo, quem te persegue vai ter que se converter, ou Deus vai pôr para correr. Que é isso, pastor Marcel? É a palavra que diz. Meu Deus. Pastor, nós temos que amar os nossos inimigos. Verdade. Pastor Marcel, nós temos que orar pelos que nos perseguem. Verdade. Mas o fogo um dia vai dizer para quem nos persegue: o que, pastor? Apartai de mim, que eu não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. Se tem fogo, o mal não prevalece. Se tem fogo, o pecado não prevalece. Se tem fogo, o erro não prevalece. Se tem fogo, é a glória de Deus que vai prevalecer. Jesus. Por que vemos no dia de hoje, meu pastor? Igreja pagando cachê absurdo para pregadores e cantores, fazendo da noiva de comércio. Para mim chegar aqui teve um custo, sim, mas não foi um custo que eu cobrei. O custo que eu gastei, a igreja me abençoou. Mas quando me convidaram, me perguntaram: pastor, quanto que é, pastor? Como que nós faz? Falou X, tá bom. Eu falei: irmã, não quero ser pesado para a igreja. Pregando em um evento muito conhecido no Brasil, com pregadores dos Gideões missionários, lá na roça de Cacau, lá no interior da Bahia. O pregador dos Gideões acabou de pregar e foi embora porque não dormia em casa de irmão. E a irmã falou assim para mim: ô Maciel, oi, tu vai querer dormir nesse humilde lugar? Eu falei: eu durmo, irmã, até no chão. E os pés de lobo não tem problema, irmã, fica em paz.
eu perguntei pro pregador famoso gideonita: por que tu não quer dormir aqui, meu filho? Ele falou: não, porque eu sou famoso. Vai que alguma irmã dá em cima de mim e tira uma foto e posta na internet, acaba com o meu ministério. E tu não tem fogo não, rapaz, porque se tu tem fogo, Deus não vai deixar nem chegar perto. Ah, meu irmão, se você entendesse. Aí fica esse negócio, né? Porque eu tenho que zelar meu nome. Eu zelo pelo nome de Cristo, que é sobre todos os nomes. Lá na minha igreja, pastor, tá aqui Diácono Israel, Diaconisa Carolina. Foram eles que me falaram. Chegaram assim: pastor Zé, é um prazer te conhecer, meu amigo. Falaram assim pra mim: ó, pastor, oi, sabe a levita tal? Rapaz, mas desceu além em você. Eu falei: como assim? Falou muito mal. Aí minha esposa: ai, amor, olha aí. Eu falei: fique em paz. Você fez alguma coisa? Não. E por que tu tá assim nervosa? Aí que eu não gosto dessas coisas. Eu falei: mulher, nós tem fogo. Quem tem fogo? Isso foi no sábado. Quando foi no domingo, sabe quem chega lá, pastora? Quem chega lá é duas jovens. Aquela líder, a cabeça, chorando, achando que eu não sabia de nada, desesperada, em pranto, chorando. Tá aí, testemunha, chorando e dizendo: pastor, pastor. E eu perguntei: quem foi, filha? Calma. Ai, pastor, eu vou morrer. Pastor, eu vou morrer. Eu falei: calma, filha. Ai, pastor, me desculpa, pastor, me perdoa, pastor. Só faltou se ajoelhar e beijar meus pés. Olhei para minha esposa e falei: o que é isso? É Deus que nos justifica. Leva isso para tua casa hoje. Se você tem fogo, o mal não te toca. Se você tem fogo, a perseguição não te vence. Se você tem fogo, o erro não vai te ganhar. Se você tem fogo, quem te persegue vai ter que pedir perdão. Se você tem fogo, aonde você chegar, o mal tem que bater em retirada. E sabe o que é o melhor de tudo, igreja? Que tem gente que é águia. Tem gente que é águia, pastora. Sabe que a gente tem fogo, missionária Eliana? Sabe o que ela faz? Eu vou ficar pertinho dela, vou ficar pertinho dele. Porque se eu ficar pertinho dele, eu vou ter vida. Se eu ficar pertinho dela, eu vou ter alegria. Aí tem uns novos convertidos que ainda não entendeu o evangelho, quer ficar perto de quem gosta da fofoca, quer ficar perto de quem gosta de falar mal dos outros, quer ficar perto de quem fica com o pé do mundo e o pé na igreja. Mas quem é sábio fica perto de quem tem fogo. Puxa saco, tem chamado o que quiser, fica perto de quem tem fogo, porque muito em breve você também vai ter fogo. E aonde você... Quem fica perto da gente também recebe esse fogo. 1h da manhã. Que hora? Deus me deu uma visão de uma criança lá da igreja sendo sacrificada no centro de Candomblé. Uma jovem que acabara de completar 15 anos, ainda ia completar. Na mesma hora eu levantei. Minha esposa se assustou: amor, o que foi? Levanta e vamos orar. Por quê? Vamos orar por fulana de tal. O diabo tá doidinho para tirar o sangue dela e apresentar os orixás. A gente orou. No outro dia, mandamos mensagem pro diácono Israel e diaconisa Carolina: avisa a mãe de fulana de tal. Ela avisou. Quando foi no culto à noite, a mãe chegou para mim e falou assim: pastor, o macumbeiro falou hoje para minha filha que ela não ia chegar aos 15 anos, que ele ia beber o sangue dela no Candomblé. Ele não bebeu, ela tá viva, ela tá de pé, porque quem tem fogo, o mal não fica. Ah, se você entendesse que o fogo que Moisés viu é mais sério do que você imagina. Vamos lá, eu preciso pregar, estou só na introdução. Só que a Bíblia diz que quando ele fala com Moisés, todos conhecem a história: tira a sandália dos teus pés, todos sabem. Mas aqui é onde a gente leu, Moisés pergunta: ô Deus, o que é que tu quer mesmo que eu faça? Vai lá em Israel, lá no Egito, e liberta o meu povo. Eu tenho ouvido o clamor dele: é Deus, é. Oh Deus, oh, irmão, no meu sotaque baiano: ô pai, me diga aí. E se o povo perguntar para eu,
Vem cá, quem é você? Eu sou Moisés. E daí, meu amigo? Não, é que Deus me mandou. Que Deus? O que mais tem aqui é Deus no Egito. Oxe. Não, mas é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quem é o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, meu filho? Não, não é Isaac, não é Abraão, Isaac e Jacó. Mas quem é? Diga logo, vá. É o eu sou. É o eu sou. Porque eu sou. Ele é o Deus de Abraão, aquele que cumpre a fé de quem crê nele. Ele é o Deus de Isaac, aquele que cumpre a promessa. Ele é o Deus de Jacó, aquele que não desiste do seu. Ele persevera, aleluia. Quem é? Eu sou. Ah, meu amigo, eu sou. Ele é os 7 Espíritos de Deus. O que é os 7 Espíritos de Deus? O número 7 representa a perfeição. Por que a perfeição, pastor Maciel? Porque o Todo-Poderoso descansou no 7º dia. Não foi um homem qualquer, foi o Todo-Poderoso. Por que 7 Espíritos? Deus tem 7 Espíritos, pastor Marcel? Não, ele não tem. 7 Espíritos fala da virtude. 7 Espíritos fala da plenitude de Deus. E lá em Isaías capítulo de número 11, Isaías fala dos 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos que descia sobre a vida de Jesus Cristo de Nazaré. E ele começa dizendo lá em Isaías capítulo de número 11, ele tem o Espírito do Senhor. Ele é Deus, Jesus é Deus, é o Salvador. E lá no verso 2 ele diz, além dele ser Deus, receber o Espírito do Senhor, ele recebe o Espírito de sabedoria. 3, além de receber o Espírito de Deus de sabedoria, ele recebe também o Espírito de conhecimento. Não só basta conhecimento, como também o Espírito de força e poder. Ele tem todo o poder, ele tem toda a força. E não somente força e poder, ele também tem nas suas mãos o temor do Senhor. Está lá em Isaías 11, os 7 Espíritos de Deus. E é tão interessante que quando Jesus vem sobre a terra com os 7 Espíritos de Deus, com a plenitude de Deus, João, aquele que defende a tese que Jesus realmente é Deus, a Bíblia diz que João já começa escrevendo lá no capítulo 1 do seu evangelho: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que é isso? Jesus é Deus, e ele tem os 7 Espíritos, a plenitude de Deus. E posso dizer mais uma coisa? Ele me mandou aqui hoje para te dizer: eu sou, me enviou. Para quê, pastor Marcel? Para te dizer que aonde você estiver, eu esteja lá também. Nada de mal vai prevalecer sobre a tua casa. Vamos lá, estou terminando. Os 7 Espíritos de Deus desceu sobre Jesus. Já vou voltar para aqui. Mas quando Deus diz eu sou, e Jesus aparece, João, que defende a tese que Jesus realmente é Deus, e ninguém conseguiu provar o contrário. O mesmo João, ele escreve Jesus 7 vezes, exatamente 7 vezes, meu pastor. Jesus dizendo eu sou. Oh, aleluia. No capítulo de número 6 de João, Jesus está pregando para uma multidão, a multidão sente fome. Jesus multiplica o pão. Só que Jesus diz: ei, esse pão que vocês comem, daqui a pouco vocês voltam a ter fome. Mas há um pão vivo que desceu do céu, que quando vocês provar, nunca mais terá fome. E quem é Jesus? Eu sou o pão da vida. No capítulo de número 8 de João, os fariseus que se achavam a luz do mundo, os fariseus que achavam que ninguém andava em luz a não ser por eles, todo mundo estava, só os fariseus estavam em luz. Quando Jesus chegou, os fariseus desmereciam de Jesus, os fariseus zombavam de Jesus, os fariseus perseguiam Jesus. Mas quando Jesus está frente a frente com os fariseus, aí Jesus chega e diz: eu sou a luz do mundo. Cuidado com esse negócio. Eu não fui com a cara daquele irmão porque ele é assim. Vai até o irmão e fala com ele, rapaz. Falar pelas costas é muito fácil, quero ver falar pela frente.
os fariseus, ele diz: ei, a luz do mundo sou eu. No capítulo 10 de João, Jesus está agora ensinando os seus discípulos e dizendo: deixa eu dizer aqui uma parábola para vocês. E essa parábola é a parábola do bom pastor. Porque o pastor mau ou falso é mercenário, só quer saber do teu dinheiro, da tua lã. Aí vem o lobo, ele sai correndo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Há quem pensa que o ladrão é o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir, vem. Mas isso aqui Jesus está falando é falso profeta. Vamos pregar a verdade, rapaz. Mas Jesus diz: mas veja bem o que eu vou dizer para vocês. O falso pastor abandona quando o negócio aperta. Pastor aqui pode ser líder também de casa. Pode ser um filho que a mãe abandonou. Pode ser uma mulher que o homem que era o cabeça abandonou. Pode ser uma pessoa que foi rejeitada pela família. Mas Deus diz: mas eu não abandono, porque eu sou o bom pastor. Além de ser o bom pastor, ele é a porta das ovelhas. Aí tem que entrar por ele. Só que a gente já viu 4 eu sou. Ainda falta 3. E aonde a gente vai achar os outros 3? Lá no capítulo 11, tá Marta e Maria chorando porque Lázaro, seu irmão, morreu. Jesus aparece mais uma vez e diz: eu sou. O que é Jesus? A ressurreição e a vida. O quinto eu sou, Jesus aparece lá no capítulo 14 em João. E ele diz: ei, eu sou o que? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Não é vai, porque se é vai ele não está junto. É vem, ele está junto com o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E no capítulo 15 ele finaliza o 7º eu sou, completando os 7 Espíritos de Deus, a plenitude de Deus. Eu sou a videira verdadeira. O que é que tu está pregando aqui, pregador? Me explica agora. O que eu estou te pregando é que é ter tua vida mudada. Não é o homem que vai mudar, é Jesus. Eu sou. Aleluia. Quem aguenta mais 10 minutinhos, diga amém. Descansou já. Quem aguenta mais 10 minutinhos, diga amém. Eu quero finalizar aqui para me chegar lá em Salmo 133. Mas para me chegar no Salmo 133, eu preciso retornar aqui, exatamente aqui. Porque você conhece a história, Moisés então vai libertar o povo. E todos sabem das 10 pragas, mostrando para Faraó e seus deuses pagãos que Deus é maior do que todos os deuses pagãos dele. Moisés consegue libertar o povo, vai para o deserto. Quando Moisés morre, Josué entra na terra prometida e é repartida a bênção entre as 12 tribos, na verdade 13. Só que é sabido que quando Josué morre, Josué não fez igual a Moisés. Josué não deixou um sucessor para ele. E é então que o governo agora é teocrático. O que é um governo teocrático? Deus do poder. E esse governo durou cerca de 330 anos. Juízes começou a reinar sobre o povo de Israel. Jefeté é um bem conhecido, Gideão é outro bem conhecido. A famosa Débora também é uma mulher que foi muito conhecida como juiz. Mas por último, Samuel. Quando chegamos no juiz e profeta Samuel, o povo agora está cansado de ser governado por Deus teocraticamente. Agora eles querem ser governados por uma monarquia. E é então que Saul é escolhido por Deus como rei. Pastor, mas quem escolheu Saul foi o povo. Mentira, está na Bíblia. Deus escolheu Saul. Mas só que Deus escolheu Saul segundo o coração do povo, segundo o desejo do povo. O povo saber que o que eles querem não faz bem para ele. Já viu aquela pessoa que fala assim: eu quero. E Deus diz: não, mas eu quero, então toma. Aí quando quebra a face, ai, Jesus, é culpa sua. Aí Jesus: minha mesmo não. Eu quero namorar com ele, que ele é tão bonitinho. É, mas ele não é crente, não tem problema, eu trago ele para Jesus. Aí se desvia, apanha dele. Ai, Jesus, eu acho é pouco. Se for na Bahia, lá ele tome. Ô irmão, lá na minha
minha terrinha, se eu apanhasse na escola, você está achando que era igual aqui? Aqui em São Paulo, eu vi uma criança rebelde que bateu na menina na escola, chegou na casa dela, sabe o que a mãe fez? Você brigou com quem? Com fulana, vou bater nela também, para eu não brigar mais com você. Na minha época, eu chegava em casa e dizia: papai, oi, ó papai, fulano me bateu, papai, foi, vem aqui, tirava a cita, agora é minha vez, tome vagabundo, você que briga de novo que você vai ver. Apanhava 2 vezes. Eu não era mimado não. E sabe o que eu aprendi com isso? A ser homem e me responsabilizar pelas minhas próprias responsabilidades. O povo queria o rei, então tome Saul. Quebrou a cara, aí Deus diz: agora deixa comigo. Aí é onde entra Davi, Senhor. Quando Davi torna-se rei, glória a Deus. Quando Davi se torna rei, é sabido que Davi não tornou rei de toda Jerusalém, de todo Israel. Davi apenas tornou-se rei lá em Hebrom, sobre a tribo de Judá. Então das 12 tribos, Davi ficou apenas com uma, com a tribo de Judá no Reino Sul. E Davi reinou por 7 anos e 6 meses, ou 7 anos e meio. Então Davi reinando sobre Judá, lá no Reino Norte, nas 11 tribos, Isbosete, um endemoniado filho de Saul, covarde que não gostava de guerra, nem ia para a guerra, ele é o rei lá em Jerusalém, porque Abner é um soldado íntegro, fazia parte de um exército de um homem mau, fazia, mas um homem que foi escolhido por Deus. Mas Abner resolveu colocar Isbosete como rei, e não estava errado. E por causa disso havia uma briga entre irmãos. O reino do norte, ou as 11 tribos, brigava com uma tribo, a tribo de Judá. E aquilo entristecia o coração de Davi. Eu costumo dizer que eu considero as igrejas hoje, Assembleia, Pentecostal, Batista, Filadélfia, Metodista, como tribos. E o que me deixa mais triste é ver igreja brigando com igreja. Os irmãos às vezes vão visitar outras igrejas e me perguntam: pastor, eu posso ir? Amém. É dia de culto? Não. Então pode, está liberado. Que igreja é? Ah, é uma igreja bíblica. Então vai, meu amigo. Temos que viver união. Mas eu já vi pastor dizer assim para mim: se porventura eu ver um membro da minha igreja dando a paz do Senhor para aquele irmão da outra igreja, fica de banco. Irmão da minha igreja não pode ficar de conversar com o irmão de outra igreja. Cheguei numa igreja no dia de Santa Ceia e o obreiro falou para mim: do corpo de Cristo aqui só pode participar quem é membro desta igreja. Eu falei: entendi. Então a ceia é para o membro desta igreja, não é para o membro do corpo de Cristo. Esse negócio de fazer divisão entre igreja, isso é um perigo, mas eu não quero chegar nesse assunto. Mas eu quero te dizer que as 11 tribos estavam em guerra com a tribo de Judá. E é sabido que essa guerra prevaleceu por muitos anos. Mas um dia Abner se revolta quando Isbosete acusa ele de ter um caso com a sua madrasta, a viúva de Saul, a Rispa, ou Rispa, como você preferir chamar. E isso causa uma revolta em Abner, e ele agora se ajuda a Davi. E é sabido que quando ele se ajuda a Davi, lá na tribo onde Davi estava reinando, existia um homem chamado Joabe, que estava morrendo de ódio de Abner. Por quê, pastor Marcel? Porque Abner tinha matado o seu irmão. Mas é sabido que Abner não matou o irmão dele porque queria. Ao contrário, ele fez de tudo para não matar. Mas ele continuou perseguindo Abner. E Abner disse: olha, para de me perseguir, rapaz, porque senão eu vou te matar. E ele não parava. Pediu para morrer e morreu. Aí, sabe aqueles crentes que não perdoam? É o Joabe. Não conseguiu perdoar e de maneira traiçoeira matou Abner. Quando Abner morre, é sabido que lá no Reino Norte, nas 11 tribos, 2 servos fiel nunca se aproveitaram de Isbosete, que estava dormindo, arrancaram a cabeça de Isbosete, mataram Isbosete, levaram a cabeça até Davi e disse: Davi, está aqui o teu inimigo, Irmãos, Davi, como homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que ele não se alegrou com isso. E ele diz: está pensando que eu vou me alegrar com a morte do meu irmão? Seus covardes! Da
mesma forma que veio os homens aqui dizendo: nós matamos Saul e eu mandei matar, vou fazer com vocês dois, bora, morre. O que é isso, pastor? Aonde tem fogo, a desunião não prevalece. Pegou? Vou ter lá atrás de novo. Aonde tem fogo, o disse-me-disse não prevalece. Aonde tem fogo, esse negócio de eu sou contra ele não prevalece. Tem que ter união, você querendo ou não, tem que ter união, porque se não tem união não tem fogo. Mas se tem fogo, tem união. Para me finalizar. E é então que Davi é consagrado rei de todo Israel. E é exatamente neste momento, Davi, que é arpeiro, com sua arpinha, ele começa a compor uma canção. O Salmo 133, para quem não sabe, faz parte do Salmo de peregrinação, o Salmo de degrau, Salmo de romagem, como é conhecido. Do Salmo 120 ao Salmo 134, era o salmo que era cantado na peregrinação do povo judeu, quando saía das suas casas e ia até o templo em Jerusalém. E eles iam em união cantando exatamente esses 14 salmos. É sabido que era uma distância muito longa, e eles iam em festa cantando, se alegrando. E esse Salmo 133 fazia parte dessa peregrinação dos salmos. Salmo, para quem não sabe, quer dizer melodia, canção, hino de louvores a Deus. Quando falamos de salmista, não estamos falando de cantor, estamos falando de compositor. Salmista, então, é aquele que compõe. E cantor, pastor, é salmodiador. E Davi, ele era salmista, ele compôs, mas também cantava, mas o negócio dele era escrever. Tanto que ele é o que mais escreveu o livro de Salmo. Davi não foi o único que escreveu o Salmo. Davi escreveu apenas 73 salmos. Os demais salmos foi escrito por outros escritores, assim como Asaf, Moisés, Etã, Salomão e entre outros. Mas Davi, escrevendo o Salmo 133, ele está dizendo como é bom, ao invés das 12 tribos estar brincando uma com a outra, está todos unidos. E inspirado por Deus, ele escreve: ó, quão bom e tão suave é que os irmãos vivam em união. Ele não falou esteja, ele não falou como é bom que os irmãos estão em união. Não, 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 não. Ele falou viva. O que é viver é até o arrebatamento. O que é viver não é estar junto hoje e amanhã separado. O que é viver é mesmo com luta e perseguição nós estamos juntos. O que é viver, mesmo você lá na Bahia e eu aqui, você faz parte de mim, está no meu coração. O que é viver é até que a morte nos separe. Não, 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 não. É até que a morte nos ajude para sempre lá no céu. Viver é união, não é só hoje, crente. É para todo sempre. Aleluia, aleluia. E eu te provo isso na Bíblia, porque quando chegamos no verso 2, meu pastor, obrigado, hein? Vou sair daqui agora com mais fogo do que eu cheguei. Olha aí, peguei a toalha do pastor. Meu Deus do céu. Mulher, me segura. Vamos lá. Quem está vivo, diga amém. Dorme não, crente. Dorme não. Os varões estão aí? Eu acho que só tem as varoas aqui. Varoa, diga amém. Varão, vamos ganhar dela, varão. Varões, diga amém. Sangue de Jesus tem poder. Toda a igreja viva, diga amém. O que é isso, pastor Marcel? Isso é culto, rapaz. Eu provo na Bíblia o poder da união. Quando Davi diz tão bom e tão suave é que os irmãos vivam, não é momentâneo, é para sempre, em união. No verso de número 2, ele responde o como que é bom, a
quantidade que é bom, o tanto que é bom, e tanto que é, pastor Marcelo. Fala para nós aí agora. É como óleo precioso que desce na cabeça de Arão, sobre a barba até a orla da sua veste. Em primeiro lugar, esse óleo não era qualquer óleo, era óleo precioso. Somente o sumo sacerdote, quando Deus chega para o próprio Moisés e diz: Moisés, eu quero que prepare um óleo sacerdotal. Lá em Êxodo, capítulo de número 30, verso 14 em diante, Deus fala para que era esse óleo precioso. E ele diz mais: não é para fazer igual. Não, você não entendeu. Não vai ter óleo igual, não vai ter não. E se tiver, eu mando estipular, eu mando tirar da tenda. É morto. Por quê? Ninguém vai fazer igual. Como assim? Nós é diferente, ninguém é igual a gente. Que é isso, pastor? Isso é soberba, né? Não, gente. Que é isso, pastor Marcelo? Isso é ser metido, né? Não, gente. O que Deus está dizendo é: esse óleo precioso que desce sobre a barba de Arão é um óleo que, se você jogar na cabeça e fazer isso aqui, ó, ou se jogar na mão e fazer isso aqui, ó, não sai um tiquinho. Você pode correr, você não vê aquele óleo fazer assim, ó, melecar, tu vê não, porque ele gruda. Como assim, pastor Marcelo? Pode vir o vento que for, nada tira esse óleo da pessoa. Ah, pastor, estava tão bem com Deus, mas veio uma ventania, eu me desviei, tá faltando óleo. Ah, pastor Marcelo, estava tão legal na igreja, pastor Marcelo, mas eu ia só para me divertir. Agora que acabou a diversão, eu saí da igreja, está sem o óleo da unção. Precisamos ter o óleo da unção sobre a nossa cabeça, autoridade. Barba. Pro homem, masculinidade. Nada contra, mas eu não entendo como que tem igreja que proíbe barba. Se o próprio Davi, a Bíblia diz que quando raspar a barba dos seus homens, e eles irados, vamos lá nos vingar. E Davi: vinga agora não, deixa a barba crescer. O que é isso? A tua honra vai voltar. Então barba representa a honra. Tiraram a minha honra, fique em paz, Deus vai trazer de volta. Me humilharam, fique em paz. No tempo de desonra, teremos dobrão. Ah, pastor Maciel, isso é só emoção. Então fico com a emoção, eu fico com a unção. Ah, pastor Maciel, eu não creio não. Então, meu amigo, não posso fazer nada por você. Mas quem crê já está preparado para viver o óleo da unção sobre a vida. Chega na barba, chega na honra. Aí vai descendo. Por que descendo? Para quem não sabe, o sacerdote, na sua roupa sacerdotal tinha 12 pedras. Essas 12 pedras representavam as 12 tribos. E esse óleo tinha que passar exatamente sobre as 12 pedras. Resumindo, nenhuma dos meus filhos, nenhuma das minhas igrejas tem que ficar sem óleo. Não tem esse negócio, mas a igreja de fulano não pode ter, tem que ter óleo. Óleo também representa o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui não é bem-vindo não. Então fecha a porta, porque se ele não é bem-vindo, Deus também não é não. Ele é Deus, rapaz. Tem que ter Deus, tem que ter o Espírito Santo. Aí vai até a orla. E a orla, irmão, não é isso aqui não. Eu na Bahia chamo isso aqui de colarinho. A orla é aqui, meu irmão. Tem que descer até os pés. Porque pé a gente anda. Aonde você andar tem que levar óleo. Óleo de quê? De unção. Ah, na igreja eu sou crente, eu sapateio, eu pulo. Lá fora não. Tem que pular aqui, dar glória aqui e pregar lá fora também. Tem que salvar aqui, curar aqui e salvar e curar lá fora também. O que é isso? É o óleo da unção que desce sobre os pés. Aonde você for, esse óleo tem que ir junto, rapaz. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Me deu até vontade de cantar.
É, pastor que diz que termina e não termina. Fica em paz, antes da meia-noite eu termino. Mas tem uma coisa que eu fico doido, quando eu vejo aquele crente, pastor, 9 horas, chega 8 horas na igreja e quer ir embora 9 horas e ponto. Fazer uma coisa para você, meu amigo, assim como Salomão disse, não tenha pressa em sair da casa do rei, da presença do rei, não tenha pressa em sair da casa de Deus, não. Ou será que lá naquele fluxo, na minha terrinha, forró, bodó, quando acabava você dizia, graças a Deus, duvido. Ô irmão, eu sou lá do interior, lá não é axé não, é a rocha. Meu Deus do céu, eu cresci ouvindo o Pablo, era uma sofrência miserável. Aí quando o Pablo acabava de cantar, o povo cria, aí ó, caguetei. Quando o Pablo acabava de cantar, só via, como diz na minha terrinha, os neguinhos dizer, mais uma. Eu dizia, opa, mas na igreja, acaba. O que é isso? É falta do óleo da unção. Por quê? Porque o óleo da unção não quer nos deixar ficar longe dos nossos irmãos. Ei, crente, eu não sei você, mas teve tantas vezes que eu estava no culto e eu dizia, Deus, não deixa acabar agora não, Pai. Prolonga mais um pouquinho. Tá tão gostoso aqui, que lugar gostoso, não deixa acabar não. Aí tem crente que entra na igreja querendo ir embora. Então fica em casa, rapaz. Aqui é óleo de unção que não quer nos afastar. Ó, deixa eu terminar. Tenho 5 minutos ainda. Na verdade eu tenho até 5 horas da manhã. Ó, no verso 3 ele diz, olha o que Davi escreve, como um orvalho. Esse orvalho aqui a gente pensa que é apenas aquele sereno. Mas se você for em Jerusalém, tu já foi, pastor? Eu queria, mas ainda vou. Mas quem já foi em Jerusalém ou já viu, o orvalho lá hoje, meu amigo, é água. Que começa no Monte Hermon, que fica lá no sul e vai até o norte de Jerusalém. E aquilo faz brotar. A gente sabe que Jerusalém em si é deserto. Como que um lugar deserto consegue ter campo fértil? Plantações, fertilidade. Começa aqui. Como vale lá. Aí o orvalho que desce sobre a famosa montanha de Hermon, de cima até o deserto, levando a água para frutificar. O que é que ele está dizendo? Ó, assim ordena as bênçãos e a vida para sempre. Como o orvalho de Hermon e como que desce sobre o monte de Sião. Como o orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, a bênção vem de cima e vai descendo até embaixo. Explica melhor, pastor Marcel, eu te explico. A bênção não vem de baixo, a bênção vem de cima e desce para baixo. A pastora está sapateando aqui, muito bem, começou em cima, mas está descendo aí para baixo. Ah, pastor, é que eu não quero borrar minha maquiagem. Está preocupado com a maquiagem? Está preocupado com as coisas de baixo. Ah, pastor Marcel, meu cabelinho está tão feitinho, se eu sapatear vai bagunçar. Está preocupado com as coisas de baixo. Me explica então, pastor. É hora da gente olhar para cima, porque que vem de cima tem bênção para baixo. A bênção que você precisa não está em quem está embaixo. Para de procurar ajuda de homem, para de procurar ajuda em mulher terrena. Procure a ajuda de Deus do alto, do alto, do alto. Vem do alto para baixo. Posso pedir, meu pastor presidente, para a igreja ficar de pé? Eu gosto de perguntar, posso? Posso? Vamos ficar de pé? É porque tem pregador, meu pastor, que diz assim, pastor Márcio, né? Marcos, pastor Marcos. É que tem pregador que fala assim, com a permissão do pastor, vamos ficar de pé. Nem perguntou pro pastor.
pastor tem que perguntar. Se o pastor falar não, é não. Se o pastor falar sim, é sim. Respeitar, temor. Por que eu pedi para a igreja ficar de pé, pastor? Por que eu pedi para a igreja ficar de pé? Porque a Bíblia Sagrada diz assim, pastor, que quando Deus encontrava um profeta, eu vou citar um aqui, Jeremias. Aí o Senhor dizia assim: ô Jeremias, oi, põe-te de pé e eu falarei contigo. Então só fica de pé, pastor, quem realmente é profeta, quem realmente profetiza. Só fica de pé, pastor, quem realmente tem um chamado. Pastor, e se eu não ficar de pé? É porque não tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz. E se não tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz, também não está preparado para viver o óleo da unção. Então quando Deus diz, fica de pé que eu falarei contigo, é Deus dizendo, se prepara, porque está vindo novidade do céu para a tua vida hoje. Eu vou orar por você. Fechei a Bíblia. Já que nós falamos de união, se afasta de mim não. Está lá no YouTube, testemunho do frango assado. Testemunho do quê? Ninguém ouviu. Testemunho do quê? Pesquisa lá, testemunho do frango assado. Pastor Marciel, é Mar e Ciel. Parece que veio do mar e do céu, né? Marciel. Pastor Marciel de Itamari, não é Itamaraty, é Itamari. Você vai ver meu testemunho. Por que tu está dizendo isso, pastor Marciel? Para o povo assistir? Também, oxente, não quero não. Tem que assistir, dá engajamento. Mas não é por isso não, gente. O que eu estou dizendo para você assistir esse testemunho é porque nesse testemunho eu conto o que aconteceu comigo. Em um momento que eu chegava em casa não tinha nada para comer. 30 dias sem saber o que era comer comida. 30 dias sem saber o que era beber água limpa. Em um momento em que eu liguei para minha família na Bahia e minha mãe disse, meu filho, está tudo bem? E eu dizia assim, Deus, eu vou dizer que eu quero ir embora. Aí Deus não vai falar nada, porque você está no meu discipulado. Aí um dia Deus chegou para mim e disse, filho, se prepara para sair dessa provação e nunca mais passar por isso. Aí eu disse, não passa de palavra, já estou cansado de ouvir isso. Isso era eu dizendo. Todo mundo que eu vou, Deus fala que vai mudar e não muda. Quem nunca passou por isso? Não passa de promessa. Oh, promessa que não chega. Gente, está pensando que Deus trabalha com hora? Deus não é mortal, Ele é imortal. Deus, Ele é da eternidade, Ele é eterno. Nós é mortal, rapaz. E eu dizia, ai, não passa de palavra. Até um dia Deus disse para mim, filho, põe-te de pé. Eu na hora, agora. É hoje que acaba essa provação. Eu não vou falar para ficar com gostinho de você assistir o testemunho lá. Mas quando Deus disse, hoje acaba essa provação, aquela prova que eu passei por mais de 30 dias, fome, atrasar aluguel, enfermidade, humilhação, desprezo, solidão, que nem casado eu estava ainda. Quando Deus disse, nunca mais tu vai passar por isso, Deus me fez casar. Deus tirou toda a fome que existia, oh, aleluia, toda a enfermidade. Um homem que pesava 50 quilos, hoje pesa 75 quilos para a glória de Deus. O que é isso, pastor Maciel? Depois daquele dia a promessa se cumpriu. E Deus disse para mim, nunca mais tu vai passar por isso. E para a honra e para a glória de Deus. 8 anos depois, olha eu pregando aqui em Jarinu, dizendo, eu sou o baianinho de Cristo para te dizer, a prova que você passa vai chegar ao fim. Se prepara para viver. Feche teus olhos. Você agora vai falar com Deus aonde você está. Espírito Santo de Deus, se tu falaste conosco, me perdoa pastor, mas vou descer. Se tu falaste com a igreja desta palavra, eu quero te pedir uma coisa agora, pai. Parabéns, meu amigo, amei, viu? Vou te levar lá para São Paulo, você tocar para mim lá.